Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês esteja bem, ok? Hoje, dando seguimento à nossa aulinha de gramática, nós vamos adentrar o segundo módulo da nossa aula, que é morfologia, o segundo módulo do nosso curso, né? Semana passada nós finalizamos o primeiro módulo, que foi estilística, beleza? Onde nós estudamos variedades linguísticas, elementos da comunicação, funções e figuras de linguagem, ok? Agora em morfologia, nós vamos estudar estrutura das palavras e classes de palavras ou classes gramaticais, começando pelas classes de palavras, tá bom? Vamos lá então? Antes, eu queria que a gente lesse esse trechinho aqui, ó. É um trechinho do livro Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Vamos lá? Apenas um homem permanecia parado, olhando para o céu, com uma tristeza imensa nos olhos e protetores de borracha nos ouvidos. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, e era por isso que ele vinha esperando esses anos todos. Mas quando decifrou os sinais, sozinho, em seu pequeno quarto escuro, sentiu um frio no coração. De todas as raças existentes na galáxia que podiam vir fazer uma visitinha ao planeta Terra, pensou ele, porque tinham que ser justamente os Vogons. Engraçadinho, né? Esse livro inteiro é muito engraçado. Recomendo a leitura. É um livro muito gostoso, principalmente para quem curte ficção científica. Agora, entrando na nossa matéria. A gente tem em língua portuguesa 10 classes de palavras ou classes gramaticais. O que são essas classes gramaticais? São caixinhas, beleza? São caixinhas onde nós pegamos todas as palavras de tudo que a gente fala, de tudo que é dito, e cada palavra a gente coloca numa caixinha, beleza? De acordo com a função que essa palavra vai estar desempenhando naquela frase, beleza? Nós temos 10 caixinhas, nós temos 10 classes gramaticais. Nós temos substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Ok? Eu imagino que alguma dessas palavras, dessas classes, né, seja mais comum, mais familiar para vocês, e outras seja mais misteriosa, assim. Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar sobre substantivo, artigo, verbo, mas talvez alguns como interjeição, preposição, talvez possa ficar um pouco mais nebuloso, né? Mas a gente vai ver um por um com calma, tá bom? Voltando para aquele texto agora, prestem atenção nas palavras que estão sublinhadas. Olha só, apenas um homem permanecia parado olhando para o céu, com uma tristeza imensa nos olhos, protetores de borracha nos ouvidos. Aí embaixo, né? Anos, sinais, quarto, frio, coração, raças, galáxia, visitinha, planeta Terra, Vogons. Pausa o vídeo. Tenta analisar aí o que cada uma dessas palavras tem em comum. O que elas têm de semelhante? O que será que elas têm? Elas são substantivos, que por sua vez são uma classe, uma classe gramatical de palavras que vão dar nome, que vão denominar os seres, ok? Por exemplo, homem, céu, raça, os Vorgos, que é uma raça de alienígena, não sei. E essa definição é muito ampla, né? Denominam seres. Vamos ver quais são esses seres, né, que são denominados. Olha, podem ser objetos, como os protetores de borracha que fica na orelha, podem ser pessoas, ok? Podem ser fenômenos, podem ser lugares, podem ser sentimento ou sensações, podem ser qualidades, podem ser ações. Ações, por exemplo, uma corrida, uma pescaria, uma visitinha, né? Ele pergunta aqui, né, de todas as raças da galáxia que poderiam fazer uma visitinha no planeta Terra. Podem ser também sentimentos, como a tristeza, que ele falou que ele estava olhando o céu, né, com uma tristeza imensa nos olhos. Pode ser um lugar, como a galáxia, o planeta Terra, cidades, países, cidade, país, qualquer outro, governo, não é governo, estado, cidades, estados, países, ok? Então, tudo isso são substantivos, tá bom? Mas é isso que é para guardar. Substantivos vão dar nomes aos seres, e esses seres podem ser tanto objetos, pessoas, fenômenos, lugares, sentimentos, sensações, ok? E em laranjinha aqui, ó, estão as palavrinhas, os substantivos que estão presentes no texto que a gente leu. Agora, ó, isso é
independentemente de qual classe a gente estiver estudando, o que eu quero que vocês prestem atenção sempre, ok? Óbvio, na definição, né? O que é aquela classe gramatical, quais são as palavras que comumente aparecem nessa classe gramatical, se ela tem tipos, né? Então, se existem tipos de substantivo, tipos de adjetivo e se essas classes são variáveis. A gente vai ver o que são classes variáveis já, tá bom? Mas tenham isso em mente, tá? A definição, os tipos e se é variável ou não. Continuando. Agora vamos ver alguns tipos de substantivo. Os substantivos, eles podem ser comuns ou próprios. Como assim? É muito simples. Substantivos comuns são substantivos que vão designar, que vão dar nome a seres de uma mesma espécie de maneira genérica. Então, um homem, qualquer homem, céu de nenhum lugar específico. Uma cidade, um menino, aleatório, mulher, país, cachorro, nada específico. Ok? Que é o oposto de substantivo próprio, tá bom? O que é um substantivo próprio? São palavras, né, que vão nomear seres particulares, tá bom? Por exemplo, eu não tô falando de uma raça alienígena qualquer, eu tô falando de Vogons, tá? Eu não tô falando de qualquer planeta, eu tô falando do planeta Terra. Eu não tô falando de qualquer cidade ou de qualquer estado, eu tô falando de São Paulo, ok? Não tô falando de qualquer mulher, eu tô falando da Maria. Não tô falando de qualquer menino, eu estou falando do Pedro, ok? E por aí vai. E aqui vale um comentário importante, que os substantivos próprios são sempre grafados com letra maiúscula, tá bom? Substantivos próprios, letra maiúscula, ok? Continuando. Além dos substantivos poderem ser divididos entre comum e próprio, eles também podem ser classificados como concreto e abstrato. Aqui eu vou pedir um pouquinho de atenção que pode ficar um pouquinho confuso. O que eu quero dizer com substantivo concreto? Tá bom? Substantivo concreto é o que vai designar um ser que existe independente de outros seres, tá bom? E esses seres que existem, eles podem ser tanto do mundo real como do mundo imaginário. Como assim? Assim, seres do mundo real, substantivos concretos do mundo real. Homem, mulher, cadeira, cobra, planeta Terra, Brasília, céu, ok? Substantivo concreto do mundo imaginário. Por exemplo, a gente pode pensar em Saci. A gente pode pensar, me ajuda aí a pensar em vários exemplos de cultura popular brasileira, de folclore. Saci, curupira, fantasma. Aqui o que apareceu no nosso trechinho, os Vogons. Toda vez que eu abaixo o cursor, vem esse negocinho chato aqui. Mas, Vogons. Papai Noel também. A gente pode ter pensado alguma vez na vida que ele existia no mundo real, né? Mas agora eu acho que todo mundo já sabe que ele é do mundo imaginário, beleza? Além de substantivos concretos, a gente tem também os substantivos abstratos, ok? Ou concreto ou abstrato. O substantivo abstrato é aquele que vai designar seres que dependem de outros seres para se manifestar ou para existir, tá bom? Normalmente, esses substantivos vão tá denominando estados, qualidades, ações ou sentimentos dos seres. Por exemplo, olha, vamos pegar a tristeza. Ok? A tristeza que apareceu aqui como substantivo pra gente, olhando para o céu com uma tristeza imensa nos olhos. Você dificilmente vai ver uma tristeza andando por aí, na rua, na escola. A menos que a gente esteja falando de uma linguagem figurada, né? Aí tudo bem, na poesia, né? Mas vamos pensar literalmente agora. Você não vai ver uma tristeza andando, ok? A tristeza, ela é uma característica de um ser. A tristeza vai ser um ser, uma entidade que vai depender de um outro ser para existir. Você não vê a tristeza por si só, beleza? Você vê a tristeza em um outro ser, ok? Você vê a tristeza na pessoa, você vê a tristeza no animal, você vê a tristeza na situação. Você não vê a tristeza por si só, tá bom? A diferença entre substantivo abstrato e substantivo concreto, beleza? Não é se é real ou se não é real, tá bom? Porque substantivo concreto, ele pode ser real e pode ser do mundo imaginário, tá bom? Não é essa a diferença. A diferença entre concreto, substantivo concreto e substantivo abstrato é na relação de dependência, tá bom? Substantivo concreto não depende de nenhum outro ser para existir, tá bom? E substantivo abstrato depende de outro ser para existir. Você não vê uma tristeza andando, você não vê uma rapidez andando, você não vê uma vida andando,
Você vê um ser que tem vida, você vê um ser que tem a rapidez, você vê um ser que tem a tristeza, tá bom? Vocês não precisam decorar, tá bom? Que existem substantivos comum, próprio, concreto e abstrato. Não é para vocês ficarem decorando, é para vocês saberem que existe, tá bom? Tanto para caso vocês forem cobrados sobre isso, vocês não ficarem perdidos, quanto para isso poder ajudar vocês a fazerem interpretações de textos mais competentes, tá bom? Mas não precisa ficar se preocupando em decorar, tá bom? Se preocupem em entender, porque se você se esbarrar com isso lá pra frente, você vai acabar lembrando. Deixa eu beber minha aguinha. Vamos analisar mais um tipo de substantivo comigo aqui. Vamos lá. Ó, vamos olhar essas 3 frases, ó. Ele vinha pela estrada e foi picado por uma abelha, mais outra abelha. Ok? Beleza. Agora vamos ver essa segunda frase. Aqui, ó. Ele vinha pela estrada e foi picado por várias abelhas. Ok? Deu pra visualizar a imagem? Visualiza a imagem no primeiro caso e no segundo caso. Agora visualiza a terceira imagem. Ele vinha pela estrada e foi picado por um enxame de abelhas. Ok? Deu para perceber que aconteceu a mesma coisa com ele nas 3 frases? Só que qual que é a diferença? Ó, no primeiro caso, a gente foi repetindo, né, esse substantivo. Uma abelha, mais outra abelha. No segundo caso, a gente flexionou esse substantivo e usou ele no plural. Percebeu? Ó, várias abelhas. A gente falou uma vez só, falou no plural, para indicar a quantidade. Ok? Agora, no terceiro caso, a gente usou um substantivo só, no singular, um enxame, para designar um conjunto, né, de abelhas. Pois bem, o substantivo enxame, esse substantivo em negrito aqui, é um substantivo, olha aqui, espera sair, ó, coletivo, beleza? Substantivo coletivo. Pois bem, um substantivo coletivo é um substantivo comum que, mesmo estando no singular, cadê meu cursor? Achei. Mesmo estando no singular, designa um conjunto da mesma espécie. Então, vocês já devem estar acostumados com aquela divisão de singular e plural, né? Onde singular designa um só, né? Cadeira, e plural significa mais quantidade, né? Cadeiras. Aqui, o substantivo coletivo é uma palavra no singular que vai indicar quantidade. Por exemplo, ó, o coletivo de abelhas é enxame ou colmeia. O coletivo de abutres é chamado de bando. O coletivo de lobos é alcateia. O coletivo de chaves é molho. Beleza? É uma palavra que vai indicar o coletivo, tá bom? Deu para entender substantivos coletivos? É um substantivo que está no singular, beleza? Mas que designa quantidade coletivo de seres, beleza? Aqui, ó, por exemplo, enxame, colmeia, tá no singular. Eu tô falando de uma colmeia só, de um enxame só. Poderia estar no plural, eu poderia falar enxames, colmeias, aí seriam vários enxames, várias colmeias. Deu pra pegar substantivo coletivo? Deixa eu beber minha aguinha. Lembra que eu comentei com vocês aqui, ó, que quando a gente falar de cada classe gramatical, eu quero que vocês prestem atenção na definição, né, nos tipos e na flexão, ou seja, se essa classe gramatical é variável ou invariável. Nós temos classes gramaticais aqui que são variáveis e classes gramaticais que são invariáveis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer isso aqui, ó. O substantivo é uma classe variável. O que significa isso? Significa que a palavra sofre flexão, beleza? O substantivo vai sofrer flexão de gênero, número e grau. Já ouviram essa listinha, gênero, número e grau? Pois é, o que é isso? Ó, flexão de número, do singular para o plural ou do plural para o singular. Se eu estou falando de menino, eu estou falando no singular. Eu vou flexionar pro plural. Ai, que trava a língua. Então, de menino, fica meninos. Eu tô usando menino, né? No masculino, eu vou flexionar o gênero, beleza? Então, se tava no masculino, menino, vai pro feminino, menina, ok? E variação de grau também. Grau é relativo a tamanho, beleza? Então, se tá falando de menino, eu posso falar tanto menininho quanto meninão. Vamos ver com mais detalhes, olha. A flexão de gênero. O que é a flexão de gênero?
Gênero vai ser a propriedade que as palavras têm de indicar sexo real ou fictício dos seres. Por que eu estou dizendo sexo real ou fictício quando a gente está falando de gênero em gramática? Porque, pegar um exemplo, fazer um paralelo com o inglês, por exemplo. Quem aí estudou um pouquinho de inglês, sabe um pouquinho de inglês, sabe que inglês tem gênero neutro, beleza? A gente fala the chair. O the não significa nem a cadeira nem o cadeira, beleza? Substantivo neutro, beleza? No Brasil, tudo tem gênero, ok? Tanto as pessoas que vão se identificar enquanto mulheres ou como homens, a gente fala a menina, o menino, beleza? Quanto objetos, a gente fala o celular, a cadeira, o copo, a colher, ok? E daí, por isso, sexo real ou fictício, ok? Quando a gente tá falando da colher, não tem ali um sexo na colher, um gênero na colher, beleza? Por isso é fictício. Mas, enfim, é uma peculiaridade do nosso idioma. E de alguns outros, né? Não só o nosso. Continuando. Aqui na língua portuguesa, a gente lida com 2 gêneros, tá bom? Masculino e feminino. Antes da gente continuar, eu queria fazer uma pequena observação, tá bom? Aqui a gente tá falando de gênero dentro de gramática. E para falar de gênero dentro de gramática, a gente definiu como sexo dos seres, seja fictício ou seja real, tá bom? Essa é uma definição em gramática, é uma definição extremamente simples. Se a gente quiser discutir gênero enquanto identidade nas pessoas, aí é uma discussão muito mais extensa, beleza? Que a gente leva em consideração questões sociais, questões pessoais, questões psicológicas, tá bom? Aqui, gênero, a gente tá usando uma visão bem reduzida de gênero dentro de gramática, tá bom? Só para diferenciar aí as coisas. Continuando. Pertencem ao gênero masculino substantivos que podem vir precedidos do artigo o, os, um ou uns. Artigo vai ser a próxima classe gramatical que a gente vai ver, tá bom? Mas, por exemplo, como que a gente vai identificar se o substantivo vai ser feminino ou masculino? Pelo artigo, beleza? Se a gente usa o barco, beleza? Se a gente usa o garfo, ele é masculino. Se a gente usa um garfo, uns garfos. Agora, se a gente usa o artigo a ou a colher, uma colher vai ser um substantivo feminino, tá bom? Aí aqui tem alguns exemplos com nome de filme, ó. O Velho e o Mar, Um Natal Inesquecível, Os Reis da Praia. Aí de filmes com título, com substantivos no gênero feminino. A História Sem Fim, Uma Cidade Sem Passado, As Tartarugas Ninjas. Os substantivos vão sofrer flexão de gênero e de número, beleza? O que é flexão de número? Se fica no singular ou no plural, tá bom? Flexão de gênero é masculino, feminino, flexão de número é singular ou plural, beleza? Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Menino tá no singular, vou mandar para o plural, fica meninos. Escola, escolas. Pensamento, pensamentos. Enxame, lembra que é enxame, substantivo coletivo, que está no singular. Se eu coloco no plural, fica enxames. Super simples, né? Agora vamos para outra flexão. Flexão de grau. Lembra, substantivo é uma classe gramatical que varia em gênero, número e grau. Deixa eu tomar minha aguinha. O grau, o que é o grau? É a propriedade que a palavra, que o substantivo tem de exprimir a variação de tamanho, beleza? Por exemplo, uma palavra com grau normal, casa. Vamos usar casa como exemplo. Uma casa de tamanho normal, né? Entre aspas. A gente fala casa, beleza? Agora eu quero falar sobre uma casa que tem um tamanho muito grande, né? Uma casa grande. Eu posso falar tanto casa grande, quando eu posso falar, nossa, é um casarão, é uma casona, né? Agora eu quero me reportar a uma casa pequena, né? Eu posso falar tanto casa pequena, quanto posso falar casinha, ok? Isso é flexão de grau, beleza? Grau normal, casa, grau aumentativo, grande casa, casa grande, casarão, casona. Grau diminutivo, casa pequena, casinha. Ok? Isso é flexão de grau, beleza? Aumentativo, diminutivo. Beleza? Agora só um detalhe. Não precisa decorar, tá bom? Só para vocês saberem que existe. Os graus aumentativos e diminutivos podem ser analíticos ou sintéticos. O que isso quer dizer? Beleza? O grau analítico
é quando o substantivo ele vem acompanhado por um adjetivo, que é uma outra classe gramatical, beleza? Que vai indicar aquele tamanho. Então, se é muito grande, ó, casa, que é o substantivo, grande, que é o adjetivo que vai estar designando aquele tamanho. Quando tem essas duas palavrinhas, casa, grande, então eu estou usando o grau aumentativo analítico. Agora, quando eu pego essas duas palavrinhas, eu não quero usar duas, eu quero usar uma só. Antes eu usava duas, agora eu quero sintetizar, usar uma só. Então eu falo casarão ou casona. Isso é o grau sintético, beleza? Mesma coisa para o diminutivo, beleza? Grau analítico, pequena casa, casa pequena. Grau sintético, casinha. Não precisa decorar, só para vocês saberem que existe. Artigo. Nós vimos um pouquinho de artigo aqui. Cadê? Aqui, ó. O, os, uns, a, as, umas, umas. Por que a gente viu quando a gente estava vendo o substantivo? Porque o artigo e o substantivo estão assim, ó. Então, assim, quase sempre onde um tá, o outro tá. Quer ver? Vamos ver aqui, ó, nesse texto. Perceba, ó. Apenas um homem permanecia parado, olhando para o céu. Beleza? Vamos ver as outras, ó. Um, o, uma, os, um, a, as, os. O que essas palavras têm de semelhante? A gente já viu elas em algum lugar, não viu? Vimos sim. O que vai ser o artigo? O artigo é a palavra que, vindo antes do substantivo, vai indicar se o substantivo está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo vai indicar ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Muita informação, eu sei. Vamos cortar por partes. Artigo é a palavra que vai vir antes do substantivo. Vamos ver. Olha só. A gente já viu aqui, ó, que esse homem, ó, é um substantivo. Não vimos? Pois é. Voltando para cá, ó, apenas um homem, ó, nosso artigo aqui tá vindo antes do substantivo. Nosso artigo aqui, ó, vindo antes do substantivo céu. Nosso artigo uma, vindo antes do substantivo tristeza. Nosso artigo os, vindo antes do substantivo sinais. Nosso artigo vindo antes do substantivo frio. Nosso artigo as, vindo antes do substantivo raça. Nosso artigo os, vindo antes do substantivo vogons. Deu para ver que o artigo vai estar antes ali do substantivo? Pois é. Antes do substantivo vai indicar se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Como assim? Ó, vamos ver esses exemplos aqui embaixo. Olha a diferença de eu falar que eu comprei o carro e eu falar que eu comprei um carro. Deu pra pegar a diferença, não é? Quando eu falo que você comprou um carro, sabe? O carro não importa tanto. Você comprou um carro, qualquer carro, um carro aleatório, beleza? Esse artigo é um artigo indefinido. Quando você fala que você comprou o carro, só mudou a palavrinha, só mudou o pro o. Mas quando você fala que você comprou o carro top, né? O mais chique que tem, o carro. É a mesma coisa de você falar ela ou ele ou ela foi um amor na minha vida. E você falar ele ou ela foi o amor da minha vida. Perceba? Muda o sentido. É exatamente isso. O artigo definido vai estar designando que esse substantivo que vai estar vindo depois dele é importante, é definido, e o artigo indefinido, uma, vai estar designando que o substantivo que vem depois dele é um substantivo indefinido, é um substantivo aleatório, qualquer substantivo. Tá bom? Vamos ver essa tabelinha, uma tabelinha importante. Essas 8 palavras aqui são as 8 palavras artigos, tá bom? Substantivo, nós temos um número infinito de substantivos na língua portuguesa. Em língua portuguesa, a gente só tem 8 artigos, tá bom? São esses aqui, beleza? Ó, substantivos definidos, o carro. Eu comprei o carro. Eu comprei a casa. Ela é o amor da minha vida. Ela é a pessoa mais importante da minha vida, ok? No singular, o carro, a casa. No plural, as casas, os carros. Beleza? Dos artigos definidos, onde o substantivo é importante. É definido, não é qualquer um. Agora, dos
artigos indefinidos, que vão designar substantivos que são indefinidos, que são qualquer substantivo dentro daquela classe, beleza? Eu comprei uma casa, eu comprei um carro, ele ou ela foi um amor na minha vida, beleza? E no plural, umas ou uns, ok? Deu pra pegar, deu pra entender o que são artigos. Artigos vão ser essas palavrinhas que vão estar antes dos substantivos e que vão dizer pra gente se o substantivo é definido ou indefinido, tá bom? E elas variam em gênero, tá bom? Masculino, feminino e em número, singular ou plural, beleza? Dúvidas? Comentem, mandem mensagem, tá bom? Isso é importante, mas é quase um spoiler. Eu vou mostrar esse slide para vocês de novo depois que nós estudarmos preposições, que a gente vai estudar daqui a algumas aulas, tá bom? Existem algumas palavrinhas na língua portuguesa que são combinações, são junções de artigos com preposições, tá bom? Por exemplo, quando a gente fala eu fui numa festa, esse numa é uma mistura de em com uma. Uma aqui é um artigo e em é uma preposição. Aí você junta o em com uma, fica numa, beleza? É um exemplo de uma junção de artigo com preposição. Mas tem outro exemplo muito famoso, muito importante, de junção de preposição com artigo, que vai resultar no a com crase, que surge tanta dúvida. A crase é isso, é a junção da preposição. Olha aqui a tabelinha, ó. A junção da preposição a com o artigo a. Ó o artigo a aqui, ó. A cadeira, a colher, beleza? Porque quando você... Não vou continuar explicando. Porque a gente precisa entender preposição direito, que está relacionada ao verbo, que é outra classe gramatical. Quando a gente entender preposição direitinho, a gente vai conseguir entender a crase, ó. Vocês não vão mais ficar com dúvida. Show? Mais cenas dos próximos capítulos. Adjetivos. Vamos ler de novo o nosso trechinho. Notem essas palavras aqui, ó. Apenas um homem permanecia parado. Próxima frase, blá, mas quando decifrou os sinais, sozinho, em seu pequeno quarto escuro. O que essas palavras têm em comum, ó? Parado, sozinho, pequeno e escuro. Pensa aí. O que elas têm em comum? Ó, parada tá fazendo relação aqui, ó, a esse homem, né, que estava parado. E esse sozinho aqui também faz relação ao homem. O homem estava sozinho. E esse pequeno escuro tá fazendo relação ao quarto, tá caracterizando o quarto, tá caracterizando o homem, o sozinho e o parado. Pois bem, adjetivo é justamente a palavra que vai caracterizar, que vai expressar a qualidade ou característica de um determinado ser, do substantivo, tá bom? Adjetivo vai estar dando característica ao substantivo, ok? Aqui, por exemplo, olha, o parado está dando característica para o homem, o sozinho está dando característica para o homem também, que foi citado aqui antes, e o escuro e o pequeno está dando característica para o quarto, ok? Agora, nós temos tipos de adjetivos. Não precisa decorar, tô só dizendo que existe, tá bom? Para vocês saberem que existe. Os adjetivos podem ser classificados enquanto simples, compostos, primitivos e derivados, tá bom? O simples faz relação a um só radical, tá bom? Radical é a parte mais importante da palavrinha, tá? É a raiz da palavrinha. Por exemplo, brasileiro tem um radical só, que é Brasil, ok? Mesma coisa, escuro, magro e cômico. Adjetivo composto, ele é formado por 2 ou mais radicais, por exemplo, luso brasileiro, castanho escuro. Adjetivo primitivo é o adjetivo que dá origem a outros adjetivos. Ele tem um radical só e esse radical vai dar origem a outros adjetivos, por exemplo, belo, bom e feliz. Agora, olha esses adjetivos derivados que são originários desses primitivos, ó. Aqui eu tenho belo, que é o meu adjetivo primitivo, ok? Ele vai dar origem ao adjetivo derivado belíssimo, ok? O adjetivo primitivo bom vai dar origem ao adjetivo derivado bondoso, ok? E por aí vai.
Não precisa decorar, tá bom? Não precisa saber exatamente, só precisa saber que existe tipo de adjetivo, tá bom? Não precisa nem lembrar quais são os tipos necessariamente, só saber que existe, já é o suficiente. Outra coisa importante também é que, muito frequentemente, os adjetivos eles vêm em forma de locução. O que isso significa? Várias palavras, né? É uma expressão que vai equivaler a um adjetivo. Por exemplo, tem até uma novela, né? Aí na Globo, que chama Amor de Mãe, beleza? O amor de mãe, essa locução, essa expressão, ela pode ser substituída por amor maternal. Não pode? Significa a mesma coisa. Quando a gente fala de Bauru, né? Cidade sem limites. Esse sem limites pode ser substituído por ilimitado, beleza? Aqui, ó, rodas de trás. A gente pode trocar por traseiras, beleza? Então, ó, qual que é a locução adjetiva aqui nos exemplos? A locução adjetiva é o de mãe, o sem limites e o de trás, que podem ser substituídos por maternal, ilimitada e traseiro, ok? Isso é uma locução adjetiva, tá bom? Os adjetivos, lembra que eu falei para vocês lembrarem, né, dos tipos e se flexiona ou não, se é uma classe variável ou invariável. O adjetivo é uma classe variável, tá bom? O adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e em número, tá bom? A flexão de gênero, os adjetivos dividem-se em... Vocês não precisam saber disso mesmo, tá? Só tô dizendo que existe. Uniforme, que tem a mesma forma em ambos os gêneros, ou seja, não importa se o substantivo é masculino ou feminino, o adjetivo fica o mesmo. Por exemplo, gentil. Eu sou gentil, ela é gentil, ele é gentil, a menina é gentil, o rapaz é gentil. Não muda o gênero do adjetivo. É como se ele fosse neutro, entendeu? Agora, os biformes são os adjetivos que não são neutros, que eles vão variar de acordo com o gênero. Por exemplo, se eu tô falando de bom e mal, beleza? A garota é boa, o garoto é bom, a garota é má, o garoto é mau, beleza? Aí vai flexionar de acordo com o gênero, beleza? A mulher é alta. Eu não posso falar gramaticalmente, o homem é alta. Tem que flexionar o gênero, o homem é alto, beleza? É isso. Deu para entender a diferença? Pois bem. E além disso, os adjetivos eles vão flexionar em número, ou seja, eles vão concordar em número com o substantivo. Ora, se o adjetivo é a palavrinha que vai estar caracterizando o substantivo, eles têm que concordar. Vamos ver aqui, por exemplo, ó. Lembra que número é sempre relacionado ao singular ou ao plural. Ó, se eu tô falando isso, por exemplo, a garota é inteligente, garota é inteligente. Garota substantivo, inteligente é o adjetivo, tá no singular. Agora, se eu mudo para o plural, as garotas são... Aí o adjetivo, ó, inteligente, tem que flexionar também para o plural. Inteligentes. Eu não posso falar a garota é inteligentes. E também não posso falar as garotas são inteligentes. Lembrando, não posso falar de acordo com a norma padrão, né? Com a gramática normativa. Se você não falar dessa maneira, você vai estar cometendo um desvio da norma padrão, que não necessariamente significa que você está cometendo um erro. Lembra da discussão que a gente fez lá no começo? Pois é. Quando a gente não concorda direito a flexão de número, a flexão de gênero, o que a gente está cometendo? Vê se vocês já ouviram isso. A gente está cometendo um desvio ou um erro de concordância. Vocês já viram essa palavrinha? Erro de concordância? Pois é um dos desvios da norma padrão mais comuns, principalmente na redação, quando a gente fala tanto em concordância nominal quanto em concordância verbal. Eu prometi para vocês que a nossa aula de gramática, eu não ia ficar torturando vocês com regrinhas chatas, nem fazer vocês virarem robozinhos de repetir. Não é mesmo? Eu não disse isso? Eu disse que o que a gente está aprendendo aqui é pra gente se instrumentalizar, beleza? Se apropriar da norma culta, né, da gramática, pra gente poder usar essa gramática quando a gente precisar escrever de acordo com a norma culta da língua portuguesa no vestibular, por exemplo, na redação, nas respostas dissertativas, beleza? Estudar bem as classes gramaticais, beleza? E futuramente análise sintática ajuda a gente a cometer menos desvios em termos de concordância nominal e verbal, tá bom? Que são os desvios mais comuns da gente cometer quando a gente está escrevendo, beleza?
Voltando para cá. Deu para entender flexão de número? Quando a gente fala flexão de número, lembra, singular ou plural, tá bom? O nome pode ser complicado, mas a coisa em si é simples. Singular ou plural. Adjetivo tem que concordar com o substantivo, beleza? Garota inteligente, garotas inteligentes. Numeral. Deixa eu tomar minha aguinha. Numeral vai ser a palavra que vai indicar os seres em termos numéricos, beleza? Vai atribuir quantidade ou situar o número na sequência, ok? Vamos ver esses 3 exemplos aqui, ó. Os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. O 4 aqui vai ser um numeral, que é um atributo numérico de ingresso, beleza? O segundo exemplo, eu quero um café duplo. E você? Aqui, ó, esse duplo é um numeral. É um atributo numérico de café, ok? A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Aqui a primeira é um numeral, que está situando a pessoa nessa sequência de fila, tá? Aí, ó, os tipos de numerais. Os numerais, eles podem ser de 5 tipos diferentes. Cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos e coletivos. Não precisa decorar os nomezinhos, só precisa entender o que cada um desses tipos de número é, porque é muito fácil entender que quando eu falo um ou uma, pode estar significando numeral, quando eu falo 2, 3, 4, 5. Só que se eu falo, por exemplo, eu quero o dobro de queijo no meu hambúrguer, você pode não identificar esse dobro como um numeral, mas ele é, tá bom? Ele é um numeral multiplicativo, por isso que é interessante pelo menos uma vez na vida ouvir isso aqui. Vamos lá. Os números cardinais vão indicar contagem, é o que a gente aprende na escola normalmente. 1, 2, 3, 4 e até o infinito. Números ordinais vão estar indicando a ordem numa série. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, centésimo, enésimo, blá 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 blá, daí por diante. Infinitos números, infinitos nomes de números ordinais. Números fracionários indicam a parte de um inteiro, beleza? Fração. Por exemplo, meio, terço, 2/5. Eu quero uma meia café com leite, um pingado de café com leite, metade uma coisa, metade outra, por exemplo. Eu pago meia no cinema, ok? São exemplos de numerais sendo usados. Multiplicativos, né? Expressam a multiplicação dos seres, como eu falei, por exemplo, dobro, triplo, quíntuplo. E por último, os coletivos, que vão fazer referência a conjunto de algo, né? Por exemplo, eu quero uma dúzia de pãezinhos, por favor, ou eu vou comprar uma dúzia de ovos, ok? Simples, não precisa decorar, tá bom? Mas é uma das classes gramaticais mais simples, beleza? Os numerais. É só antes da gente pular pro pronome, nem vai dar tempo de falar pro pronome porque ele é comprido, mas só para vocês não confundirem artigo com numeral. Olha aqui, voltar para artigo. Olha aqui nossa tabelinha de artigo, ó. A gente está falando de artigos. De novo, vamos voltar. O artigo indefinido é beleza? No masculino, ele pode tanto ser, essa palavrinha pode tanto ser um artigo, como tá aqui, como pode ser um numeral. 1, 2, 3. Então, como que eu vou saber o que é o quê? Lendo a frase, analisando o contexto, tá bom? Você vai discernir analisando se a quantidade é importante na frase, tá bom? Por exemplo, eles despediram um funcionário. Por exemplo, a empresa despediu um funcionário. Despediu um funcionário aquele dia. Aí tá falando que foi despedido um funcionário de maneira indefinida, não tá especificando. De novo, ó, a empresa despediu o Marcos. Tá definido o Marcos. Agora, vamos mudar. A empresa despediu um funcionário. Beleza? Não definiu quem era o Marcos, é artigo indefinido. Ok? Agora, se eu digo a empresa despediu um funcionário na terça e 5 funcionários na sexta, aí a ideia de quantidade é importante. Então, esse que antes era artigo, agora é numeral. Mas por quê? Porque a quantidade no contexto é importante, tá? Então, é só para não confundir. Artigo com numeral é analisar o contexto e ver se a quantidade é importante. Se a quantidade for importante,
é numeral se a quantidade não for importante, é artigo indefinido. Beleza? Finalizando então, pessoal, o numeral, dúvidas escrevam. O pronome é uma classe gramatical um pouco mais extensa, tá bom? Então, vamos deixar para estudar o pronome a aula que vem. Show? Obrigada, pessoal. Dúvidas, escrevam, mandem mensagem, tá bom? Não vão ficar com dúvida. Beijo.